se a gente teria internet hoje, né? E eu passei uma madrugada horrível, porque a cerca daqui, com essa oscilação, estava só disparando, e o tempo todo, ligando e desligando. E eu disse, meu Deus, será que é só aqui? Eu sei que no sul do Piauí, onde meu marido está, ele está em Gilboés, né? Já lá no finalzinho do Piauí, ele disse que lá está chovendo muito, e hoje amanheceu 21 graus. Então está sendo essa região todinha de chuva, e eu estou estranhando muito, porque é um período quente. Bom dia, Caio. Bom dia, professor. Quanto tempo, meu bem? Tudo bom? Tudo, você tá sumida, tia. Eu tô sumida. Tô sempre por aqui nos dias marcados. Você é que tá sumido. Não quer mais assistir minhas aulas de gramática. Está de mal comigo? É não, tia, porque teve uns problemas aí, mas eu vou assistir agora, tia. Tá. Gente, então assim, eu peço desculpa a vocês de tirar vocês da cama, né? Agora peçam a São Pedro que coloque isso assim no final de semana, nos feriados. Ontem foi feriado. Podia ter amanhecido assim, que a gente estava relaxando, não precisava acordar tão cedo. Peço desculpa a vocês, mas vida que segue, né? Obrigada aqui por vocês terem acordado para assistir a aula de gramática no frio desse. Eu acho que deve estar 21, 24 graus. Luz acesa, porque está parecendo que está à noite. Vamos dar continuidade aos termos integrantes. Nós estávamos falando sobre complemento verbal. E aí, dentro do complemento verbal, nós estamos retomando alguns conteúdos direcionados ao verbo, porque se é um complemento verbal, esse complemento vai direcionar a sua posição em relação ao verbo. E aí, quando a gente fala de complemento verbal, a gente fala de objeto, direto e indireto. Como é que eu faço a determinação? Através da transitividade verbal. E o que é a transitividade? É se esse verbo pede ou não um complemento para definir o seu sentido. Dentro de um único conteúdo, né, de uma única especificação desse conteúdo, a gente tem vários conhecimentos sendo solicitados. Então, quando a gente vai fazer o estudo da gramática, a gente faz a parte morfológica, que foi o que a gente fez trabalhando as classes gramaticais, para depois entrar na função sintática, que a gente está fazendo agora. A gente já trabalhou os termos essenciais, agora a gente está nos integrantes. E aí, quando a gente vem para os integrantes, vocês precisam retomar esses conhecimentos, tanto em relação às classes gramaticais, quanto outras funções sintáticas que a gente já deve ter estudado, que vocês devem ter estudado anteriormente. E aí, durante as aulas, pela dúvida de terem ou não visto esse conteúdo, aí eu vou fazendo pequena retomada, então a gente atrasa um pouquinho. E aí, quando a gente fala de transitividade verbal, o verbo é intransitivo quando ele não precisa de um complemento. Ele tem o seu sentido completo definido por si só, sem precisar de um complemento. Ele é chamado de transitivo quando ele pede um complemento. E esse complemento será um objeto direto ou indireto. O que é que define a presença ou a ausência de preposição? Se eu tenho um complemento que não precisa de uma preposição antes desse complemento, eu tenho um objeto direto. Se o meu complemento tem uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Isso aqui já foi falado, tá tudo bem até aqui? Aí, Sim. tudo bem, Paloma? Caio, você que não assistiu justamente as duas últimas aulas que a gente está tratando sobre esse assunto, como é que ele fica na sua cabeça? Ele tá perdido, tia. Perdido, né? Toda vez que eu entro para dar aula, que eu percebo que está faltando alguém, eu fico muito preocupada, justamente porque é uma demanda muito grande de conteúdos. E aí eu sempre estou iniciando o conteúdo e retomando, iniciando e retomando. E a gente fez isso em duas semanas. E você estava ausente. E aí eu fico preocupada como é que a gente faz. Só em assistir às aulas. Essa semana tem algumas aulas em atraso na plataforma. Eu vou subir elas até sexta-feira. E aí eu queria que você assistisse e que você falasse comigo no privado. Porque nós temos uma prova, uma bateria de provas no final de novembro.
E aí eu preciso dar pelo menos esse conteúdo todo de termos integrantes da oração. Eu queria terminar com acessórios. Não sei se vai ser possível. Então, eu queria que você assistisse a essas aulas e falasse comigo no privado para a gente encontrar uma boa solução para tirar suas dúvidas, certo? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Eu deixei aqui na última aula isso aqui. Esse mapa, né? Esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça ele é de suma importância quando a gente vai falar de complemento verbal. É justamente aqui onde eu faço a formação, a junção, para fechar o quebra-cabeça entre verbo transitivo direto e o seu complemento. Deixa eu pegar aqui a canetinha para poder mostrar aqui, ó. Verbo transitivo direto é aquele verbo que vai pedir um complemento, né? Aliás, o verbo transitivo, até aqui, ó. Todo verbo transitivo pede um complemento. O que vai determinar se ele é direto ou indireto é a preposição. No caso do objeto direto, que é o complemento verbal do verbo transitivo, ele será direto pela ausência de preposição. Ele pode ter um pronome, ele pode ter um numeral. Se não for preposição, ele será objeto direto. Verbo transitivo indireto pede um complemento verbal chamado de objeto indireto, determinado pela presença da preposição. Para clarear um pouquinho aqui, Caio, deixa eu colocar aqui uns exemplos que a gente já mostrou na aula passada. Aqui, ó. O agricultor cultiva a terra. Primeiro, quando eu vou fazer análise desse tipo de oração, se eu vou falar de transitividade verbal e de complemento, eu vou para o verbo. A última classe gramatical que a gente estudou. O agricultor cultiva. Quebra a oração aqui no verbo. Aí eu pergunto para o verbo, cultiva o quê? A resposta, a terra. Aqui, ó, é um artigo. Se aqui é um artigo, eu tenho um objeto direto. Esse verbo é chamado de verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede um complemento chamado de objeto direto. Direto por quê? Porque a terra eu não tenho preposição. Eu tenho um artigo e um nome. Certo? Objeto direto. Complemento verbal, transitividade do verbo. Verbo transitivo direto, o seu complemento chamado de objeto direto. Quando é que ele vai ser indireto? Tá aqui, ó. Objeto indireto. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Atuam como objeto indireto todos esses pronomes aqui, ó. Aqui são os pronomes tônicos. E aí aqui a gente vem com um exemplo, ó. Não desobedeço. A primeira aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do meio. Não desobedeço. Tá aqui o verbo. Quebrei a oração logo depois do verbo. Aí eu faço a perguntinha. Desobedeço a quem? Esse a quem é uma preposição. A meus pais. Se tem uma preposição, que é esse azinho aqui, ó. Não desobedeço a quem? Não desobedecer ou obedecer a alguém. Então, desobedecer é um verbo transitivo indireto, porque eu tenho a presença de uma preposição. E ele vai pedir um complemento. O complemento será chamado de objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a presença da preposição. É só essa preposição? A e de? Não.
contra, para, perante, contra, com. Eu até lembrei, acabei de lembrar que eu falei que ia trazer um quadrinho com as preposições, né? Eu não trouxe na aula de hoje, mas eu trago na de quinta-feira, com certeza. Olha a segunda oração aqui para confirmar, ó. Preciso, verbo precisar. Preciso de quê? Eu preciso de algo ou de alguém. Eu preciso de comida. Eu preciso de você. Então, se eu preciso de algo ou de alguém, eu tenho aqui o precisar, que é um verbo transitivo indireto. De ajuda é objeto indireto, porque é o complemento do verbo precisar acompanhado da preposição de. E todas as vezes que eu tiver a presença dos pronomes oblíquos, esses pronomes que eu mostrei ali no quadrinho passado, me, te, se, lhe, lis, nus e vos, eles serão objetos indiretos. Tudo bem? Paloma? Tudo. Belezinha. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui a gente já fez as explicações sobre os pronomes, pleonástico, pronomes oblíquos. Ó, quando eu tiver esses pronomes oblíquos aqui, ó, o o, o a, o os e o as, e as suas derivações, as suas variantes, eles serão sempre objeto direto. Já o li e o lis, eles serão objeto indireto. A ideia que se tem, que vocês vão perguntar assim, ó, eu a encontrei no quarto. Nós temos a colocação de pronomes que só podem ser sujeito e de pronomes que só podem ser complemento. No caso desse o, a, os e as, eles têm função de sujeito. E quando eles têm a função de sujeito, eles serão objeto direto. Já o li, o lis, o me, o te, o se, o vu e o nus, eles têm uma função de complemento. Então, se eles têm função de complemento, eles serão objeto indireto. Aí aqui, já falei sobre isso. E aí a gente vai para uma parte que a gente não tinha visto ainda na aula passada. Predicativo do objeto. Vamos lembrar dos verbos que são significativos e os que são verbos de ação, né? A gente viu lá que a nomenclatura que se tem em relação ao verbo, ele pode ser chamado de verbo de ação, verbo significativo ou verbo nocional. E aí o que vem após esse verbo, que é resultado de uma ação, será chamado de complemento. E a gente também tem os verbos que são os verbos de ligação ou não nocionais. E o que vem depois deles é chamado de predicativo. Nós temos predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Se nós estamos falando de objeto direto e indireto, o que vem falado sobre esse objeto será chamado de predicativo. Predicativo é uma qualificação, é uma caracterização em relação a esse objeto. E aí ele só vai estar presente quando eu tiver a presença de um verbo de ligação relacionado lá ao objeto. Olha aqui, ó, predicativo do objeto. Ocorre somente no predicado. Verbo nominal. Lembram lá de quando é que a gente tinha, quando a gente viu os termos essenciais, que a gente viu sujeito e predicado, que nós temos 3 tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vocês estão percebendo a sequência que a gente faz de estudos da gramática, que uma coisa vai puxar a outra, né?
Não são jogados assim aleatórios, né? Agora esse mês eu quero dar esse conteúdo aqui, porque eu acho ele mais simples. Não é. Ele tem uma sequência de estudos que vai tirar de vocês esses conhecimentos. Vocês lembram lá quando a gente falou de termos essenciais que nós temos três tipos de predicado: o verbal, o nominal e o verbo nominal. O que é que diferencia um do outro? Lembram-se? O que é que diferencia um predicado verbal, um predicado nominal e um predicado verbo nominal? Vamos lá para a gente não perder tempo, né? Eu sei que vocês vão ficar em silêncio. Então, no predicado verbal, eu tenho a presença de um verbo de ação. Querer, comer, correr. E aí, o que vem depois desse verbo de ação, que é chamado de complemento, vai determinar um predicado verbal. No predicado nominal, eu tiro o verbo de ação e coloco um verbo de ligação. E o que vem após esse verbo vai ser chamado de predicativo. No verbo nominal, eu tenho a presença dos dois tipos de verbo, tanto um de ação quanto um de ligação. O de ação aparente e o de ligação subentendido. Aí ele diz aqui que esse predicativo do objeto ele ocorre somente no predicado verbo nominal, indicando uma atribuição, ou seja, uma qualificação, uma caracterização ao objeto, com ou sem o auxílio de uma preposição. Ele encontrou a mãe feliz. Cadê o verbo dessa oração? Qual é o verbo dessa oração? Vocês podem me dizer qual é o verbo da oração? Ele encontrou a mãe feliz. Meu áudio está funcionando para vocês, gente? Eu espero que esteja, porque eu já falei tanta coisa hoje. Se não estiver funcionando, perdeu. Encontrar. Ele encontrou a mãe feliz. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Encontrar é um verbo de ação. Aí eu pergunto para o verbo, encontrou quem? Vocês percebem que quando eu faço a pergunta, encontrou quem? Não há uma barreira entre o verbo e o complemento, não há uma barreira de preposição. Aqui, ó, ele encontrou a mãe. A mãe, ó, encontrar é um verbo transitivo. Concordam? Porque encontrar pede um complemento. Complemento, a mãe. A mãe é um objeto, que é o complemento desse verbo transitivo encontrar. Direto ou indireto? Direto. Por que direto? Porque esse complemento não está acompanhado de uma preposição. A mãe é um artigo. E aí, até aqui, tudo bem. Eu tenho, fechei aqui, ó. Eu tenho verbo transitivo direto. Segundo aquele quebra-cabeça que eu mostrei para vocês, que eu disse que é de suma importância, se eu tenho o verbo transitivo direto, o complemento dele será um objeto direto, que ele vai se encaixar. E esse feliz? Esse feliz é o predicativo do objeto. Quem estava feliz? A mãe. Percebam que eu falei assim, ó, quem estava feliz? É como se aqui, ó, tivesse esse verbo de ligação. Ele encontrou a mãe e ela estava feliz, ou parecia feliz. Aqui eu tenho o verbo de ação aparente, como eu disse a vocês, e aqui eu tenho um subentendido, que é o verbo de ligação.
Por isso que esse predicado é chamado de predicado verbo nominal. Vocês vão precisar retomar esse conhecimento em relação aos termos essenciais e lembrar quais são os tipos de predicado. Aí olha a explicação aqui, ó. Note que feliz é uma característica atribuída à mãe. Se é uma característica, ele será um predicativo, uma qualificação em relação ao objeto que é mãe, que é objeto direto oriundo do verbo encontrar. E aí, meus amores? Tudo bem até aqui? Sim. Paloma, podem perguntar. Na hora que, se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estão conseguindo acompanhar, é a hora que vocês têm que parar e perguntar. Ou estarem anotando aí no caderninho de vocês, na observação de vocês, para fazer qualquer tipo de questionamento. Paloma? Tá tudo certo. Beleza. Ó, vocês não têm noção do quanto eu paro com esse conteúdo aqui. Eu mesmo, quando estou preparando a aula, procurando a forma mais simplificada de trazer isso para vocês. De verdade, não é assim da forma que eu aprendi e nem da forma que eu vou só pegando, né, o material, porque eu pego esse material fora do material de vocês. Justamente porque eu já coloco leitura do livro, então eu trago de fora para vocês terem outras visões. E aí eu vou tentando procurar na minha cabeça como colocar isso o mais simplificado possível. E aí por isso que eu peço sempre a contribuição de vocês, que vocês perguntem, questionem, enfim. E aí a gente vai pegar outro conteúdozinho que a gente já viu. Lembram lá de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva? Lá quando a gente viu o verbo. Lembram? Sim. Até aqui, essa aqui é a última partezinha que vai falar sobre complemento verbal. Tudo vai estar relacionado ao verbo. Aqui, até essa parte de agente da passiva, nós estamos falando de complemento verbal. Indica o ser que pratica ou recebe a ação verbal referente ao sujeito. Ação verbal referente ao sujeito. Olha a frase que tem aqui, ó, a oração que tem aqui. A conquista do Mundial de Clubes pelo vôlei do Cruzeiro foi vibrada pela torcida. Passiva. Foi vibrada. Olha como nós temos aí uma locução verbal. Verbo auxiliar mais o verbo principal conjugado. Perceba que a torcida pratica a ação de vibrar. A torcida pratica a ação de vibrar, ou seja, ela é o agente, por algo realizado pelo sujeito. Qual foi a realização do sujeito? A conquista do título mundial pelo time do Cruzeiro. Ou seja, o faz de forma passiva. De novo, a torcida pratica a ação de vibrar. Se ela pratica a ação de vibrar, ela é agente por algo realizado pelo sujeito. Qual foi a realização do sujeito? A conquista do título mundial pelo time do Cruzeiro. Ou seja, ela realiza de forma passiva. A seleção, a torcida realiza de forma passiva. Para concluir, os termos que integram as orações complementam o sentido de verbos. Nomes a gente vai ver agora que é o complemento nominal. O conhecimento das regras que regem a construção dos diversificados complementos é fundamental para que a comunicação oral ocorra de modo eficiente. Então, quando a gente vai colocando esses conhecimentos encadeados, é justamente porque a gente faz retomada deles. Então, a gente vem por partes menores até chegar a essas estruturas maiores. Tudo bem, aqui a gente falou de todos os termos que são ligados ao complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. Tudo bem?
Tudo. Caio. Tudo. Eu tenho saudade quando estava todo mundo em sala. Saudade, porque hoje está o Caio, a Paloma, minha flor, graças a Deus, nunca me abandona. Mas eu acredito que deve ser alguma coisa na internet para a Sara não estar aqui. Eu espero que seja só a internet. Aí aqui é o quebra-cabeça, que eu disse que é de suma importância para vocês, né? Os complementos verbais ligam-se a verbos transitivos. Se ele for direto, o objeto será direto. Se ele for indireto, o objeto será indireto. E aí a gente ainda tem também aquela colocação do bitransitivo, né? Que algumas gramáticas aceitam como bitransitivo. Extremamente, exatamente, impreterivelmente nesta ordem. Primeiro o objeto direto, depois o objeto indireto, para que ele possa ser classificado por alguns gramáticos como bitransitivo. Não são todas as gramáticas que aceitam essa colocação, mas se acontecer, vocês vão perceber e só podem aceitar essa colocação se aparecer primeiro o objeto direto, depois o indireto, certo? Aí a gente lembra daquele exemplozinho assim, ó. Eu dei flores a ela. O verbo dar pede o complemento, complemento, flores. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, complemento, flores. Dei flores a quem? Aí eu tenho o dar como transitivo direto e indireto e dei flores a ela, que é o meu objeto indireto. Então, eu tenho a ordem de verbo transitivo direto e indireto, sendo que o verbo dar vai ser classificado como transitivo direto e indireto. Lembrando que uma observação importantíssima que vocês nunca podem esquecer. A transitividade verbal, embora eu tenha alguns verbos que são determinados já como transitivos ou intransitivos, eu preciso olhar o contexto em que ele está inserido, porque ele pode facilmente mudar essa classificação dependendo desse contexto. Certo? Finalmente completamos aqui a parte de complemento verbal e agora a gente vai falar de complemento nominal. Do jeito que está aqui, assim como eu falo de complemento verbal, que é direcionado ao verbo, no caso de complemento nominal, ele é direcionado ao nome. Esse nome, a gente sempre coloca como se fosse um substantivo, mas não somente um substantivo, ele pode ser tanto um substantivo como um adjetivo ou um advérbio. Termo que complementa o significado de um nome, sendo estes nomes podendo ser classificados entre substantivos, adjetivos ou advérbios, por meio da preposição. Ele pode vir representado por substantivo ou expressão substantivada. Olha o exemplo aqui, ó. O gosto pela leitura faz bem. Onde é que eu tenho um nome para complementar? Ele está dizendo que ele vai ser preposicionado, né? Que ele vai complementar o sentido de um nome através da presença de uma preposição. E aqui ele vai trazer algumas classificações em que eu posso utilizar essa expressão. Substantivo ou expressão substantivada. O gosto pela leitura faz bem. Onde é que eu tenho um nome para que eu precise complementar, trazer algum complemento por meio de preposição? Agora é só nós duas, Paloma, que o Caio acabou de cair. Olha aqui, ó. Tia, Oh, tia, minha internet caiu, tia. eu Não entendi percebi. o que você falou, não. Eu acabei de comentar com a Paloma. Eu disse que é só nós duas agora, que o Caio acabou de cair e acabou de voltar. Ó, ele diz o seguinte: o complemento nominal, ele vai ser um complemento, né? Como ele está dizendo, ele vai complementar um nome. Esse nome pode ser classificado entre substantivo, adjetivo ou um advérbio. E ele vai trazer esse complemento por meio de uma preposição. Aí tem essa oraçãozinha aqui, ó.
o complemento vai funcionar para um substantivo ou uma expressão substantivada. Quando eu tenho aqui a oração, o gosto pela leitura faz bem. Qual é o nome? Como é que eu vou perceber qual é o nome nessa oração? Gosto. Gosto está acompanhado de um artigo. Olha aqui, ó, o gosto. O gosto é a palavra, é o substantivo ou palavra substantivada dessa oração. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Tá aqui, ó. O gosto é o nome que eu vou complementar. Como é esse complemento? Ó, pela leitura faz bem. Onde é que tem a preposição? Leitura também é um nome, ó. Leitura, a leitura. Só que eu tenho uma preposição antes dela, ó. Pela. O gosto pela leitura faz bem. Olha o complemento nominal aparecendo aqui, ó. Complemento nominal, leitura, trabalhando em função de um nome, que é o gosto, por meio de uma preposição, pela. Complementa-se o nome gosto, especificando o substantivo leitura, tá aqui, ó, por meio da preposição pela. Aqui eu tenho o substantivo ou a expressão substantivada, complementando o sentido de um nome. No caso, esse nome é realmente um substantivo. Olha a preposição aqui no meio, intermediando esse complemento. Percebam que enquanto lá eu tinha um objeto direto, complementando o sentido do verbo, aqui eu tenho um complemento nominal complementando o sentido de um nome, no caso, substantivo, através de uma expressão substantivada, que é leitura, por meio de uma preposição, que é pela. Fui clara? Foi. Paloma? Sim. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Ó, quando eu fico assim aperreando, né, para vocês assistirem minha aula, numa aula só a gente fala de tanta coisa e eu fico muito preocupada porque eu vou ter que cobrar isso de vocês. Então, por favor, se não for internet, se não for um caso de vida ou morte, que vocês realmente não consigam, tia, eu não consegui acordar, eu vou matar vocês. A Paloma disse assim, tia, era para eu estar dormindo. Eu não julgo, de jeito nenhum. Porque eu também queria estar dormindo, não vou mentir. Como eu disse a você, como eu falei no início, não sei se você ouviu, Caio, eu tive uma noite de cama. Eu não fui dormir, já era quase 4 horas da manhã, só acordando o tempo inteiro. Só pensando aqui no. Logo eu tô sozinha com as crianças em casa, né? Então, quando eu tô sozinha com eles, já fico atenta, alerta o tempo inteiro. E aí, faltando energia, cerca disparando, foi um inferno essa noite. Eu queria estar dormindo também. Mas, meus amores, quando vocês perderem essas aulas, por gentileza, por caridade, é um apelo, não é nem um pedido, mas é um apelo. Entrem em contato comigo para sempre fazer alguma coisa por vocês. Eu não quero que vocês vá passando adiante com deficiências. Eu sei que nós temos muitas, né? Nós temos pela base, por outras coisas que a gente não conseguiu acompanhar em outras instituições, ou que a gente. E eu sei, porque eu já fui aluna, que tem situações que o professor está falando, a gente está brincando. Não é que a gente esteja brincando, é o nosso pensamento que não está fixo naquele conteúdo. Quando termina, não ficou nada. Então, eu sei disso. E eu sempre peço a vocês, eu sempre fico, estão entendendo? Tudo bem? E se não estiverem, não falarem aqui, quando estiverem revendo o conteúdo, por favor, falem comigo. Olha aqui o segundo exemplo. Tinha convicção da necessidade de um olhar atento. Tinha convicção da necessidade de um olhar atento. Onde é que tem o nome? Onde é que tem o complemento? Eu quero que vocês agora façam essa análise. Está até destacado o complemento, né? De um olhar. Mas ele está complementando qual o nome dessa oração? Olha aqui, É ó. o que você falou, tia? Ó,
Eu disse a vocês que o complemento nominal, ele vai complementar o sentido de um nome, certo? Esse nome só pode ser substantivo? Não. Não. Pode ser o que mais? Valeu-me Deus. Pronto. Pode ser um adjetivo ou um advérbio. Dentro dessa oração, qual é o nome? Tinha convicção da necessidade de um olhar. Necessidade é a necessidade de um olhar. Ele tinha convicção de quê? Da necessidade de um olhar. Necessidade é o nome. Esse é o nome. Nesse caso aqui, necessidade é um substantivo. De um olhar. Completa-se o sentido do nome, necessidade, por meio da palavra substantivada. Um olhar. Aqui, ó. Por que ele está dizendo que aqui é uma palavra substantivada? Olhar é verbo? Sim ou não? Concordam comigo? Sim. Mas ele mudou de classe gramatical aqui, ó. Quando eu trouxe para junto dele um artigo. Então, se eu tenho uma palavra precedida nesse caso, eu tenho um verbo precedido de um artigo, ele vai se tornar uma palavra substantivada. Ele deixa temporariamente de ser somente um verbo para ser uma palavra substantivada pela presença desse artigo antecedendo ele. Então, aqui, ó, completa-se o sentido do nome, necessidade, por meio da palavra substantivada, um olhar, precedida de preposição, de. Vale lembrar que a colocação de um artigo, olha que esse artigozinho aqui, ó. Vale lembrar que a colocação de um artigo antes de um verbo forma uma palavra ou expressão substantivada. Artigo indefinido nesse caso aqui, ó. Artigo indefinido mais o verbo olhar. Então, ele deixa temporariamente de ser um verbo somente para ser uma palavra substantivada, por estar acompanhada de um artigo indefinido, nesse caso, Então, essa expressão aqui, ó, de um olhar, é complemento do nome necessidade. Enquanto no primeiro exemplo eu tinha um substantivo, aqui eu tenho uma palavra substantivada como complemento do nome. Tudo bem? Tudo. Paloma? Tudo. Ótimo. Ó, a gente tem mais um para ver. Aqui mais dois, né? Numeral e pronome. Oração, então não vai dar tempo nem eu começar isso daqui hoje. Vai ficar para aula de quinta-feira. O quadro de preposições, deixa eu até anotar aqui. Quadro de preposições, esses dois aqui. Continua essa agenda aqui, ó. Para vocês fazerem a leitura. Então, deixa eu colocar aqui, quadro de preposições. E os dois últimos slides para a aula de quinta-feira. Certo? Façam a leitura. 2 slides final. Façam a leitura para a gente poder concluir na aula que vem essa parte de termos essenciais. Aliás, de termos integrantes. Eu tenho fé em Deus que eu consigo dar os acessórios também para a última prova que a gente vai fazer. Certo? Certo. Beijo, meus amores. Qualquer coisa, falem comigo.